Então, como eu estava dizendo, né, o Flamengo fez até um bom jogo, um bom primeiro tempo. É claro que o adversário é um adversário que não é tão desafiador, né? É um adversário mais fraco e tudo mais, como várias equipes do Campeonato Estadual. Mas o Flamengo fez um bom jogo, né? O Flamengo fez um bom jogo. O primeiro tempo de muita produção, novamente perdendo muitas chances, mas criando oportunidades. E isso ficou em segundo plano em função desse acontecimento, dessa vaia para o artilheiro do time na temporada. E o que vimos também foi uma grande atuação do De La Cruz. Tudo isso ficou ofuscado. Tudo isso acabou sendo ofuscado. E é bom lembrar que essa equipe do Boa Vista, embora não seja um time, como eu disse, desafiador, empatou com o Fluminense, né? Ganhou do Botafogo, empatou com o Nova Iguaçu, que deverá se classificar junto com o Flamengo, o Fluminense e provavelmente o Vasco, né? O Botafogo está correndo sério risco de ficar fora da fase semifinal da competição. O Botafogo que joga hoje, daqui a pouco, no 9h30, lá na Bolívia contra o Aurora, pela fase preliminar da Copa Libertadores da América, né? E que terá aí uma dificuldade grande para avançar no estadual, já que o Botafogo depende aí de outros resultados, né? Além de vencer seus últimos jogos, entre eles o jogo contra o Fluminense, que será na última rodada, né? Tem Fla-Flu nesse domingo, aí na última rodada o Flamengo enfrenta o Madureira e o Fluminense enfrenta o Botafogo. Então é uma situação bem delicada para o time do Botafogo conseguir classificação. E o Flamengo derrotou com autoridade ontem a equipe do Boa Vista. E aí aquela coisa, esses jogos servem para quê? Para você avaliar comportamento, situações de jogo, a movimentação dos jogadores, a maneira como eles estão assimilando aquilo que o técnico pede. E ontem me pareceu muito claro que o time fez um bom jogo, né? Maneiras e maneiras de você derrotar um time mais fraco, sempre digo isso. E ontem o Flamengo venceu de uma maneira convincente, de uma maneira que faz o seu torcedor ficar mais animado, digamos assim. Vocês vão chegando aqui, deixa eu só dar uma agilizada aqui numa coisa aqui. Assim. Eu tentei aqui colocar numa outra plataforma, mas ela travou. Mas vamos aqui nas plataformas onde estamos agora nesse momento, em 4 plataformas diferentes, YouTube mais 3, a galera acompanhando aqui essa live com apoio do SofaScore, aplicativo que você pode baixar acessando o link na descrição do vídeo. Eu vou passar inclusive alguns números que o SofaScore selecionou especialmente para essa live. Amanhã, num vídeo específico, eu vou detalhar isso um pouco mais, mas o SofaScore trouxe números bem interessantes sobre o Pedro e o Gabigol, tá? Números que a gente vai citar daqui a pouco. E amanhã no vídeo a gente poder explorar isso um pouco mais, assim, de forma um pouco mais detalhada, para que vocês possam pensar a respeito, né? Os números que ajudam a entender um pouquinho do momento de cada um dos jogadores, né? É importante até dizer que às vezes as pessoas acham que todo mundo tem que entrar nessa loucura aí do ser contra fulano, a favor de ciclano. Não se trata disso. Acho que a questão não é ser contra um jogador, a favor de um jogador. A questão é entender o momento de cada um, né? Quando você tem, de repente, quando você tem um jogador que está numa fase boa, um jogador que está numa fase ruim, jogadores em fase ruim perdem posição, jogadores em boa fase ganham posição. E isso ocorre com qualquer atleta, né? Então, acho que não tem muito o que discutir com relação a isso, né? São bem distintas as fases, digamos assim, desses dois atletas, o Pedro e o Gabriel, que em 2022, quando o Flamengo foi campeão pela última vez, jogaram juntos, inclusive, né? Isso nunca foi um problema. Mas, enfim. Com a gente aqui o Eduardo Failas, com a gente, ele que sempre participa das lives, o Davi Silva Pereira também. E o Davi fala aqui, ó, o cara tem 8 gols em 8 jogos. E vai o cara... né? E vai o cara, bom é quem está com o Gabigol, me faça umas garapas, viu? Ele fala aqui. Eu não entendi muito bem, ficou um pouco confuso o texto, mas enfim, tentamos. O Eduardo Rainelli fala, em qual ano foi a última vez que o Flamengo ficou 7 jogos sem sofrer gol? Eduardo, eu não tenho ideia. São 7 jogos seguidos. E é importante frisar que no Campeonato Carioca o único gol sofrido foi com a equipe da base, aquela equipe cheia de garotos. E foi numa falha individual, num erro do Noga, né? Um jogador muito promissor e tal no começo, mas que não está vingando, foi emprestado a um clube lá de Portugal, o Leixões, e que cometeu um erro individual grave, perdeu uma bola ali tola, e o Carlinhos, do Nova Iguaçu, artilheiro do campeonato, jogador que está aproveitando muito bem a competição, marcou o único gol sofrido pelo Flamengo na competição até aqui. E o Flamengo não... mas tomou susto, teve bola, claro, isso aí vai acontecer, ninguém está dizendo que é perfeito, mas já é um progresso significativo. Esse Flamengo aí, se fosse o Flamengo do Campeonato Brasileiro, da temporada passada, levaria gols dessas equipes pequenas do Rio, com certeza.
teria levado alguns gols. E o Flamengo está passando aí sem ser vazado nenhuma vez. Isso não é pouca coisa, não. O Eduardo Rainelli até frisa aqui, né? Que o titismo para ele está on. O Good Dreams fala que não concorda com a vaia ao Pedro por causa do Gabriel. Mas mesmo sendo rubro-negro, ele fala que ele acha que o Pedro é superestimado. O cara tem uma dificuldade enorme em dominar a bola. Não consegue fazer uma parede. Não vejo dessa maneira não, meu caro Good Dreams. Tudo bem. O Salazar acha que quem vai não é rubro-negro. O 046 fala que critica o Gabriel. A coisa ficou muito bizarra, né? Eu tenho os pró-Gabriel contra Gabriel, pró-Pedro e pró-Gabriel contra Pedro. Na realidade, cara, são jogadores do Flamengo. Eu acho que é bem bizarro que as pessoas têm que escolher um lado, né? Quando todos vestem a mesma camisa. O clube parece que vira algo secundário. As pessoas querem os seus eleitos, os seus escolhidos e ter razão. Né? Elas querem ter razão, elas não querem o melhor para o clube, o melhor para o time, elas querem mostrar que estão certas. É um negócio até meio doentio, né? Vamos combinar, né? Aí o Edmar fala que, olha só, Edmar Gomes dos Santos, é bem curioso. Lembrando que o Pedro é um centroavante, tá? O papel do centroavante, né? A principal função do jogador que vai a campo como... Qual a principal função do goleiro? É jogar com os pés? Não, é fazer defesas, né? Mas se ele jogar com os pés é melhor ainda, né? Qual a principal função do centroavante? Fazer os gols. Se ele tiver outros predicados, ele melhor ainda, né? Mas o Cano faz os gols. Alguém discute se o Cano domina mal a bola e tal? Não, ele faz os gols. O Pedro faz os gols. Só ficou atrás do argentino, do Fluminense, numa grande temporada, campeão carioca, bicampeão carioca, campeão da Taça Guanabara e campeão da Libertadores, né? Ele fala, para mim, Pedro não está ainda jogando nada. Não é só porque fez algum gol que está bem. O cara fez um gol por jogo. E os números dele são muito bons. As pessoas não estão prestando atenção. Eu acho que o Pedro teve fases ruins. Ele ainda pode entregar mais no jogo sem bola, com movimentação, pressão, ajudar a pressionar o adversário na saída de bola. Ele pode ter um jogo coletivo mais apurado. Ele tem ainda pontos nos quais ele pode e deve se aprimorar. E ainda assim ele faz muitos gols. Então imagine se o Tite conseguir, com a sua comissão técnica, ajustar o Pedro e fazer com que ele melhore seu rendimento. Né? Ele vai ser um jogador ainda mais completo e mais útil para o clube que conta com ele. Esse é o ponto. Mas enfim, se ele é centroavante, faz gols e isso não importa, então eu sinceramente não entendo mais nada. Ricardo Pereira conosco, um abraço para você, Ricardo. O Salazar diz que apoiar faz parte também, não é como se ele jogasse por outro time, ele é jogador do Flamengo. E ele fala, a torcida jogando contra o próprio time chega a ser deplorável, para dizer o mínimo. Eu concordo. O Marcelo Santos fala que a torcida, essa parte da torcida é mala, torcedor do jogador e não do time. Fábio Neves com a gente também.